Jason, seguinte... Cara, o Fernando Superman me mandou um superchat aqui de R$10,90. Eu só mando um superchat de 50 lá, cara. Ô, louco. Para de ser miserável, Bebezinho, tá bebezinha. pão duro, hein, irmão? Já foi melhor, hein? Bebezinho. Misericórdia. Jason, como que você vê o cenário do fisiculturismo brasileiro em relação a... 2 pontos. Antigamente, um atleta brasileiro competir na gringa era uma coisa surreal. Tirando a questão do... O Edson Prado, o Paulo Lima também, quando competiu no Mr. Universo, Lima. Eduardo Correia, obviamente. E hoje tá uma coisa mais habitual. A gente vê não só os brasileiros competindo lá fora, mas principalmente shows prós aqui no Brasil. Pra você que acompanhou lá no início da época das vacas magras, como que você vê toda essa evolução no cenário brasileiro do fisiculturismo? Inclusive, eu comecei a falar de fisiculturismo no YouTube e foi justamente no primeiro Muscle Contest, né? Que eu fui lá, né? Show. Lembra que eu fiquei uma semana na casa do Toguro, que ele foi competir, né? Eu fui lá pra acompanhar a finalização dele. Pegou o quinto. Como que foi? Foi top. Foi. Não, velho. Essa parada é muito doida, né? Véio? Porque tipo assim, o Toguro, ele resolveu fazer a parada em 52 dias, né? A preparação dele durou 52 dias. Então era secar. E aí, por exemplo, ele tava mascando chiclete freneticamente. E aí ele me perguntava, tem problema mascar chiclete assim? E eu pensando, na verdade tem, né? Porque tem 2 gramas de carbo lá a cada 2 chicletinhos. Ele pegava de 2 em 2. Mas eu percebi que isso aí era a única coisa que tava segurando o cara. Aí, pra vocês terem uma noção, ele espalhou uns 4 potes de chiclete pela casa pra ele conseguir pegar o chiclete, seja lá no como que ele estivesse. Caraca. Ele colocou um no quarto dele, o outro no corredor, o outro na cozinha, o outro na sala. E ele tava mascando compulsivamente, velho. Devia estar na ansiedade pra comer um bagulho, né? Ele tava louco. É foda. E aí, na hora de treinar a pose... E o treino de pose? Quanto tempo de treino de pose você acha que teve a preparação? 52 dias. 52 dias? Toguro? Não desvalorizando. Uns 3 ele. dias de 5 minutos. Eu vou falar meia hora por dia, vai. Zero. Zero. Treino de pose. Que beleza. Zero. Quando é que nós fomos treinar a pose? Um dia antes da competição, Putz. tentando gravar. Pra postar. Só que foi tão ruim que a gente não postou. Porque ele falava, posa aí. Aí ele fazia assim. Ele tava morto, ele não queria posar. É porque ele meteu o shape. A ideia era meter o shape. Pra ele, foda-se, posar. Foda-se o resultado. Uhum. E eu doido. Falei, Toguro, você tá com o shape pra ficar em terceiro, brother. Posa, só posa. Posa normal, não precisa posar bem. Precisa... Falei, esquece transição. Só fica parado. Porque o Rei tava lá. E o Rei sabe, tem a noção, né? Pô, o Rei já tinha competido várias Rei vezes. Rei Que apanhou do pobre louco, hein? Tô Ele brincando. tava- Inclusive, Rei Fala e pra pobre gente. louco, venham aqui. A gente quer treta. Bora. E o Rei tava ensinando. Eu falei, Toguro, esquece transição, brother. Você vai fazer a pose de frente e vai fazer a pose de costas. Mal e porcamente. Não tem problema. Mas aí na hora é o tal, entendeu? O projeto era pôr o shape. A competição era só um brinde. Então Entendi. foda-se. E deu uma repercussão. Obrigado, já. Uma repercussão positiva gigante, né, cara? E ficou na em época. quinto, foi top. Mas aquela competição, o quente mesmo, foi Fê Franco versus Diogo Montenegro. Que aí eu lembro que eu fiz esse vídeo aí, eu falei, caraca, deu Foi resultado. com o Diogo ganhou, né? É, o É Diogo uma ganhou. guerra, né, cara? Não sei se foi foda. Nossa. Foi, esse porque aí a foi parada era o engraçado. Felipe ganha de frente e o Diogo ganha de costas. E aí? E tinha uma torcida frenética lá no dia, né? A galera tava igual estádio de futebol, velho. Eu lembro. Eu não tava lá, mas eu lembro que eu vi os vídeos. É, cara, eu foi vi embaçado. por vídeo, tava pegando fogo o negócio. Tava. Eu falei, mano, vai ser uma treta aí, nego, vai voar cadeira pra tudo quanto é lado, velho. Sei que uma gritaria pancada. E o pessoal dos patrocinadores lá juntou na área VIP lá da frente, lá cada um pra um lado, separou e aí começou, fi. Começou igual torcida organizada. E eu tava lá, eu quero ver você pegar fogo. Eu nunca acompanhei treta. Não, minta, a única treta que eu acompanhei foi lá no Rio de Janeiro, lá que foi do Horse com o Alf. Ah, eu tava Alguma junto coisa nessa. assim. Você tava junto? Eu fiquei ali junto. Eu tava do lado ali no esquema, né, cara? É mesmo? Você tava lá falando e eu não deixava, né? Oh, Não, eu fui o cara que foi ali tentar segurar o negócio. Eu não deixava. Porque eu era da Integral e eu era amigo do Alf, né? Ah, Era? Aí- Não é mais? Não, sou amigo do Alf, né? Tá. Não, tô brincando, quero polêmicas. E daí eu fiquei ali no controle, né? Caramba, não, mas ó o perigo, né? Horse, Alf e o Bruno Santos. Eu lembro, cara, que teve uma hora que todo mundo foi no Bruno, porque o Bruno era muito amigo Então, do assim, Alf. a hora né? que teve o negócio ali, que foi, cara, eu fiquei ali, o Horst, o Alf, tava o Donaire, tava O todo Capial mundo também ali. tava, né? O Capial ele já foi direto no Bruno. É. Ele ficou tentando amansar o Bruno, né? O medo era do Bruno entrar. é mano. lógico. Isso, pô. Eu também teria esse medo aí, com certeza. E aí, em relação ao fisiculturismo brasileiro, meu Sim. querido Jason, Sim, como sim. que você vê o cenário de hoje Eu vejo- com as categorias? Eu vejo bem pra caramba.
Eu já participei de diversos podcasts sem ser da Maromba. Quando eu tinha o meu também, eu participei, eu era tipo... Tinha tipo um grupinho lá que era encabeçado pelo SciCast, que levava a gente lá para aquele evento de nerd, CCXP. Eu fui pra CCXP como podcaster, né? Tinha uns eventos de podcast. Sim. Então eu conheci muitos, eu participei de um tanto de podcast sem ser da musculação. É um negócio que é de game, né? Um barato assim, né? E tem um... É de quadrinhos, isso, na verdade. Mas tem muita coisa de filme. Will Smith foi. Legal. É um negócio grande. Sim. E todos esses podcasts que eu fui, outros, vários, a maioria deles não é nesse formato, é no formato só gravado. Tá. Né? Formato clássico de podcast. Eu sempre falei uma coisa, eu falei, olha só, o fisiculturismo no Brasil... ele era um bagulho minúsculo, pequeno e irrelevante, até que em um determinado momento, 2 irmãos brasileiros que competiam moravam nos Estados Unidos, cidadão americano, não sei o quê, resolveram trazer a produtora deles pra cá e o bagulho mudou de uma maneira inacreditável que ninguém imaginava. Porque eu vejo muito igual o Fred, que o Fred acompanha parecido comigo, mas há muito mais tempo. E ele fala a mesma coisa, velho. A gente não imaginava que isso ia acontecer, que isso poderia acontecer, cara. Eu tava falando com o Pacho aqui antes de começar. O que a gente tem no Brasil não existe no mundo. Sim. Não tem no mundo isso, cara. Não tem no mundo esse negócio aqui de eu, um patrocinado qualquer, não sei o quê, ter contato direto com os donos de uma super puta marca gigante igual a Growth, né? O Pacho aqui fala só com a Mariana, com o Renato. É a mesma coisa. Isso não existe no mundo. O que foi feito aqui é um bagulho que não faz sentido. E na minha cabeça... O que aconteceu isso aqui é uma teoria. Na minha cabeça, é que por enquanto, o Chain falou sobre isso também recente, existe uma mescla de paixão do fisiculturismo estilo futebol. Eu já falei isso ano passado. O público do fisiculturismo está parecido com o público do futebol no sentido de paixão. Por que o futebol engaja tanto, né? Vocês acompanham o futebol? Abre o corte aí, ó. Corte liberado. Isso aí vai render. Vocês acompanham o futebol? Eu gosto pra caramba. Sou São Paulino roxo. Exato. Você já percebeu como que o jogo de futebol em si é um negócio meio arrastado, que acontece poucas coisas? Compare isso com outros esportes, com basquete, com beisebol. São esportes que têm muita pontuação. Futebol americano. São esportes feitos por americanos, geralmente. Mais dinâmico, né? Que eles visam entretenimento. Ou seja, tem que ter muita pontuação, muitos momentos marcantes, saca? Muitos momentos que o pessoal fica vibrando. No futebol tem isso? Não. Você vibra 1, 2, 3 vezes, e às vezes você 0 e o seu adversário só. Não tem isso. O futebol é paixão. O futebol não é entretenimento, velho. O futebol europeu, que é o futebol foi feito na Europa, não nos Estados Unidos. O foco do futebol é mérito esportivo. Os caras tentam sempre focar no mérito esportivo muito, e não no entretenimento, se você perceber. Se fosse focado no entretenimento, por exemplo, os campos de futebol, eles não teriam o tamanho que tem, a regra de impedimento não seria como é, pra sair mais gol. Sim. Você entende isso? Sim. Faz sentido. Futebol é um bagulho de paixão. O brasileiro não ama futebol, ele ama o time dele. Sim. Vocês entendem isso? Por quê? O cara que ama o time dele, eu torço pro Cruzeiro. Eu vejo o jogo do América? Não. Eu vejo o jogo do Corinthians? Não. Quem ama futebol vê todos os jogos. Eu amo fisiculturismo. Eu vejo todos os campeonatos. Você percebe a diferença? Agora, o que tá acontecendo no Brasil? O negócio virou meio que paixão. Tem uma galera que não ama fisiculturismo igual a gente, mas adora o Ramon. E vê as competições do Ramon. Mas só as do Ramon. Sim. Se não tem o Ramon, eu não vejo. Vocês entendem que isso aí o cara ama o Ramon, a parada ali. Não vê o esporte como um todo. Ele não ama o fisiculturismo. E é por isso que tá acontecendo essas reações que a galera de fora não entende. Que o Cris Aceto fala que o Ramon pode perder e o público brasileiro fica doido. Porque o pessoal daqui é apaixonado pelo cara, não é pelo fisiculturismo. E o Cris Aceto não consegue entender. Ele acha são fãs do fisiculturismo. Não são fãs do fisiculturismo. São fãs do cara. Entendeu? Só isso. Você acha que a galera é muito emocionada, então? Eu não tô falando isso negativamente. Sim. Isso tem um lado bom e um lado ruim. Essa é a mesma galera que faz os nossos vídeos todos terem tantos views. Essa é a galera que permite a gente ter tantos patrocínios bons. É isso que permite a gente ter essa grandiosidade que eu falei anteriormente. Que isso acaba sendo uma forma de entretenimento, né? Porque por um exemplo, quando Exato. Deu o problema lá do Rough Diesel,
com o Ramon, que encheram ele lá de dinossauro, não sei o que, até Isso. vazaram o número dele, essas coisas, aí começa um rebate aqui. Ó, o próprio Ruff Diesel com o Fábio Júnior agora, ele Agora eu rebateu. vou encher de oncinha, Fabio Júnior, matador de onça. Você entendeu? Então isso é um tipo de entretenimento, né? Que é até saudável, né, cara? Chama mais atenção pro Olímpio.